Olá, gente, muito bem-vindos. Eu sou o engenheiro Thiago Pinto e eu ajudo arquitetos e engenheiros a lucrarem R$ 30.000 ou mais mensalmente com obras de barracões, pré-moldados e estruturas metálicas. Na aula de hoje, eu vou conversar com você sobre o dimensionamento de estruturas metálicas e pré-moldados. Será que eu preciso dominar isso, dominar esse dimensionamento para eu iniciar minha construtora? Bom, e o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que mesmo sem dominar, mesmo que você nunca tenha feito esse tipo de projeto, você pode sim iniciar nesse ramo. Bom, eu entendo que quando a gente quer começar a executar esse tipo de obra, muitas vezes a gente tem uma insegurança do ponto de vista técnico mesmo, seja enquanto arquiteto, enquanto engenheiro, por desconhecer um pouco esse tipo de construção, por desconhecer um pouco esse modelo construtivo, esse método de dimensionamento, né? Então, assim, será que mesmo que eu não domine, isso é um impeditivo para que a gente comece? Então, vamos lá. Quando a gente vai começar uma obra, geralmente o cliente, ele vem com a gente com alguma demanda ali, alguma demanda, seja um terreno que ele já tem, ou um terreno que ele está prospectando, e ele tem alguma necessidade, como normal, e desenvolve ali um projeto arquitetônico. A partir desse projeto arquitetônico definido, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem uma característica dessas nossas obras comerciais, industriais, é uma característica um pouco mais modular. Como a gente tem, por exemplo, pré-moldados, fabricados de acordo com formas pré-definidas, estruturas metálicas que a gente, para otimizar, busca vãos padrões, né, ângulos retos, ângulos mais padrões, então a gente tem um arquitetônico já, digamos, feito sob medida para esse estilo de obra. Então, para iniciar, a gente tem geralmente pórticos que definimos, né? Ali já vem desde uma pré-concepção arquitetônica, né? Conversando ali com o projeto de engenharia, e esses pórticos dão uma facilidade no dimensionamento. Por quê? Porque são estruturas que têm um padrão repetitivo, né? Você dimensionou geralmente, dimensiona o primeiro e o último pórtico, que são os pórticos de fachada e fundos, né? E os pórticos intermediários são ou iguais ou muito semelhantes, né? Então isso traz para a gente, de primeiro momento, uma facilidade nesse dimensionamento estrutural. Então, mesmo que eu nunca tenha executado, a gente vai ver ao longo das nossas aulas que é um dimensionamento mais simples, um dimensionamento um pouco mais prático do que, por exemplo, uma estrutura reticulada, uma estrutura de um prédio, uma estrutura de uma casa, que muitas vezes tem vãos variados, tem vãos irregulares, tem curvas, enfim. Então, de maneira geral, né, a gente pode admitir que esse tipo de projeto é um projeto mais simples, né? Um segundo ponto, que daí a gente está aqui tratando para a gente iniciar a nossa construtora, né? Igual eu já falei numa aula anterior, a gente não precisa necessariamente que nós façamos esse projeto. A gente pode contratar desde um colega já profissional, especialista na área, para desenvolver os primeiros projetos para a nossa construtora, ou eventualmente poderemos contratar uma consultoria ou alguma coisa assim para nos ajudar nesses primeiros dimensionamentos. Mas vamos lá. Do ponto de vista que essa obra tem um padrão, vocês vão ver que, por exemplo, o meu fabricante, vou colocar os perfis estruturais, perfis dobrados para fabricar as tesouras. Geralmente, os perfis U, que são os mais utilizados, primeiro que eles já têm medidas padronizadas, né? Perfil de 63, de 70, de 100 ou 127 milímetros de aba, enfim, assim por diante. Aí tem os perfis de encaixe, e nas espessuras já padronizado. Então, primeiro, a gente já trabalha com um leque um pouco mais padronizado de dimensões, o que já traz uma certa facilidade para a gente dimensionar. Então, de antemão, a gente vai ter já uma forma na parte dos pré-moldados, uma forma já definida inicialmente, e na parte da estrutura metálica, alguns padrões de elementos metálicos já definidos inicialmente. Então, cabe a gente estipular, né, fazer ali as cargas desse projeto, achar os diagramas de esforços e dimensionar de acordo com as normas técnicas pertinentes para cada projeto. Bom, então isso nos traz alguns benefícios, como por exemplo, já temos definidos os modelos, né, os modelos e padrões construtivos, o tipo de tesoura, né, geralmente ali da arquitetura já vem algumas limitações, naturalmente a gente tem uma certa flexibilidade,
para adaptar o tipo de telhados. Por exemplo, a gente pode trabalhar com uma inclinação talvez um pouco menor ou um pouco maior, de acordo com algum benefício que eu quero trazer estruturalmente para minha tesoura, mas de maneira geral, né, são obras que seguem, e até a gente vai ver que na nossa construtora a gente pode já adotar alguns padrões de pré-dimensionamento para etapa de orçamento. Por exemplo, eu tô lá e vou orçar um barracão com vão até 10 metros, com vão até 12 metros, com vão até 15 metros, vão até 30 metros, e eu estipulo para gente, para cada vão, com uma taxa de aço, de acordo com alguns padrões que a gente já executou de obras nas nossas regiões. E isso nos dá uma celeridade. Por exemplo, vou falar hoje por mim, eu recebo uma solicitação de orçamento de um cliente, às vezes até ali na frente dele, eu tenho uma planilha online no meu celular, eu coloco ali as dimensões desse barracão, algumas características, e ali mesmo eu já tenho um preço inicial para começar uma conversa. Então essa padronização de engenharia, ela traz grandes benefícios para a gente, facilita o nosso trabalho, né? Facilita o nosso dia a dia e até para a parte de orçamento. Então a gente consegue definir o preço dessa obra de uma maneira um pouco mais assertiva e mais rápida. Bom, e dessa forma a gente consegue focar realmente na execução da nossa obra, na execução da nossa estratégia empresarial, né? Que assim como eu comentei com vocês, o grande lance para a gente ter sucesso nessa empresa é a gente focar em realmente fazer uma empresa de sucesso, né? E tem coisas que não são necessariamente o nosso core, principalmente inicialmente, onde você vai ter que estruturar essa empresa, correr atrás de cliente, correr atrás de prospecção, né, correr atrás de mão de obra, de parcerias, como eu já tratei anteriormente. Então a ideia é a gente começar de uma maneira mais enxuta, né, ganhar de certa forma, otimizar o nosso tempo, otimizar o nosso conhecimento, né, seja, por exemplo, terceirizando os projetos, seja contratando uma consultoria para trazer para a gente um know-how para esse modelo que a gente ainda talvez não tenha executado, né? Então, assim, outra coisa que é bem interessante para esses tipos de projeto, né? Basicamente, são cargas bem definidas. Por exemplo, hoje o que a gente tem muito sendo utilizado? Placas solares, né? Vento e sobrecarga de utilização. São as principais cargas que atuam sobre barracão, além do peso próprio, né? Peso próprio, luminária, gesso, forro, etc. Então são cargas já muito bem definidas em norma, né? Então aí a gente tem cargas bem definidas, tem soluções já bem padronizadas, o que torna esse projeto, de certa forma, um pouco mais rápido de ser executado. E na nossa construtora, você passa a adotar padrões construtivos, padrões de solda, padrões de tesoura, padrões de encaixe, de insertos metálicos, que facilitam a sua execução, né? Então, assim, você que está com a gente aqui nessa jornada, e talvez você pense, bom, mas eu nunca dimensionei isso, Thiago, como que eu vou fazer? Eu te entendo também, quando eu vendi o meu primeiro barracão, né, igual já contei atrás, eu nunca tinha feito esse tipo de obra, eu nunca tinha feito esse tipo de dimensionamento. Mas eu posso te afirmar que mesmo assim, você consegue fazer, você consegue ingressar no mercado, né, sem precisar dominar isso inicialmente. E ao longo do tempo, ao longo das primeiras execuções, você tem algumas parcerias ali que vão conseguir te ajudar, vão trazer esse know-how para sua empresa, né? E assim, você consegue ter excelentes profissionais já disponíveis no mercado que vão trazer um know-how e muitas vezes até esses profissionais, eles podem te indicar para alguns futuros clientes. Então são parcerias interessantes porque eles já têm contato de grandes empresas que fazem esse tipo de contratação, né, que executam esse tipo de obra e podem nos ajudar e trazer clientes ali inicialmente. Bom, gente, então obrigado por terem assistido aqui mais esse conteúdo. Se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreva aqui e até a próxima.